Então eu passo a palavra ao advogado dos impugnados para que faça as perguntas. Muito bem, excelência. Eu queria pedir vênia para ler o depoimento da testemunha José Roberto Moreira Filho, compromissado e qualificado da forma da lei, isto em depoimento na 76ª Zona de São Luís Eleitoral. Ele é brasileiro, casado, nascido em 28 de 4 de 66, natural de São Luís Gonzaga, Maranhão, major da Polícia Militar, filho de José Roberto Moreira e Maria Luísa Moreira, podendo ser encontrado na Rua Alto Parnaíba, número 02, edifício Caribe Residência, Ponta do Farol. Sob perguntas do advogado de defesa, respondeu que foi a testemunha que produziu o informe de folhas 124/126, que tal documento é interno à Polícia Militar, que não se trata de um relatório, pois esse tem outra finalidade, e é produzido ao final de uma investigação no bojo de um inquérito policial com um certo valor probatório. Este informe reunia riqueza de detalhes que merecia o início de uma investigação, que tal informe foi de autoria da testemunha depoente e foi o mesmo que assinou, que este informe foi encaminhado ao Comando-Geral da PM e ao Ministério Público, e lhe parece que também para a juíza Rosângela, que este informe foi produzido em cima do relato de uma testemunha da qual não pode relatar o nome, mas é de conhecimento do Ministério Público, que a riqueza de detalhes dessa testemunha não nominada causou espécie ao depoente, que levou essa testemunha diante do Ministério Público, e lá o Ministério Público tomou o depoimento da mesma, com a mesma riqueza de detalhes, que não gravou e nem reduziu a termo o depoimento desta testemunha, que só no caso de informe não é obrigada a reduzir a termo, que a entrega à Polícia Militar e ao Ministério Público deste informe foi em mãos, sem protocolar, por se tratar de algo sigiloso, que após esse procedimento deletou este informe para que os outros policiais não tomassem conhecimento, que quando esteve no Ministério Público acompanhou a tomada de depoimento da referida testemunha, porque a mesma só se sentia segura dessa forma, que viu a testemunha assinar o termo na presença do Ministério Público, bem como o representante desta instituição também assinou, pois foi a pessoa que procedeu à tomada de tal depoimento em caráter sigiloso, que após este depoimento a testemunha depoente não ficou com uma cópia. Após isso, o major depoente não sabe o que aconteceu com tal depoimento, que nunca investigou Carlos Magnus Cabral Nazar e nem Agenor Brandão Lima Filho, que a função da Polícia Militar não é investigar, mas sim exercer a polícia ostensiva, mas diante de um relato da prática de um crime pode fazer um informe e encaminhar para as autoridades competentes, que não fez nenhuma investigação, nem mesmo de policiais militares, que consta no informe, que o senhor Bernardo é conhecido como o maior traficante de Rosário, que não conhece a família do vereador Brandão e nem a família do vereador Nazar, e que essa informação de que a filha do vereador Brandão seria casada com o maior traficante de Rosário foi dada pela testemunha supra não nominada, que fizeram 4 grandes operações no combate ao tráfico de droga na cidade de Rosário, e todas elas tiveram o apoio do Ministério Público, qual foi o autor das mesmas, e todas tiveram êxito, que todas essas grandes operações nasceram de um informe, por isso teve que mencionar neste informe as operações que já tinham sido realizadas, que essas operações iniciavam após o Ministério Público conseguir na Justiça mandado de busca e apreensão, em caráter sigiloso, que todos esses mandados foram encaminhados para a DENARC em São Luís, para não vazar as informações. Quem tinha conhecimento dessas informações era unicamente o major depoente, o delegado Cláudio, a promotora e a juíza, que os policiais militares integrantes dessa operação só tomavam conhecimento na hora, que não tem conhecimento se fosse pedido mandado de busca e apreensão na casa do vereador Brandão, que conhece o vereador Nestor, mas não tem amizade íntima com nenhum dos vereadores de Rosário, que no período em que o vereador Nestor exercia seu mandato, o depoente estava em Rosário, que foram 2 operações, Gato Maracajá 1 e 2, e quem colocou esse título foi o delegado Cláudio de DENARC,
que não tem conhecimento que este delegado tomou o depoimento da testemunha referida, que a referência do informe objeto deste depoimento relativo ao cidadão Bernardo foi baseado no que a informante referida falou. Não pode dizer se é verdadeiro ou falso, que não tem conhecimento da conclusão realizada pela juíza Andréa Frota Maia dessas investigações, as folhas 175 e verso, que a representante do Ministério Público, a quem levou a informante referida, era a doutora Elizabeth Albuquerque, que também não tem conhecimento do parecer ministerial de folha 172/174, do doutor Carlos César Silva Lindoso, que ao levar ao conhecimento do judiciário, também desejava a apuração dos fatos, que os detalhes referentes ao vereador Carlos Nazar, constante do informe, são apenas informe e não sabe afirmar se é verdadeiro ou falso, que a juíza Rosângela e a promotora Elizabeth e o major depoente foram ameaçados. Em relação à pessoa do major depoente, além da informante referida, recebeu telefonemas então ameaçador e então se preveniu, que os vereadores Carlos Nazar e Agenor Brandão Filho não ameaçaram o depoente, que das ameaças que sofreu não fez nenhum registro policial, que não tem conhecimento de que os vereadores Carlos Nazar e Agenor Brandão teriam ameaçado a juíza Rosângela e a promotora Elizabeth, que não tem conhecimento se essas autoridades participaram deste processo, que em nenhum momento o delegado Cláudio Mendes Pereira intimou a testemunha depoente a respeito do informe, que a promotora Elizabeth também não tomou depoimento do major a respeito deste informe, que preservou a identidade da informante para resguardar sua vida e sua integridade física, que em relação à investigação de supostos envolvimento de PMs atuantes na Companhia de Rosário, encaminhou para que o Ministério Público apurasse e mandou para o comando tal informe, que compete aos órgãos correcionais da própria polícia fazer também essa apuração. Se a testemunha tivesse dado seu depoimento para o major depoente, então teria aberto uma sindicância, mas como foi feito ao Ministério Público, a esta instituição coube a apuração, que não apontou nenhum policial como sendo participante de quadrilha de traficante, apenas ouviu o relato da testemunha informante referida, que não tem conhecimento se o Cabo Reis e o Cabo Maia, lotados em Rosário, foram investigados pela Polícia Militar em razão do informe, que não tem conhecimento se os vereadores aqui presentes foram investigados pelo Ministério Público por causa deste informe, que não tem conhecimento se este informe foi remetido ao DENARC, que não tem conhecimento se o informe foi utilizado no pedido de quebra de sigilo de dados e ou telefônico de número 130070 2012 8.10.0115 em segredo de justiça, que não tem conhecimento se o delegado Cláudio do DENARC investigou os vereadores Brandão e Magno Nazar. Sob pergunta do representante do Ministério Público, respondeu que o informe de folha 127/129 foi produzido pelo próprio major depoente antes de levar a informante ao Ministério Público, que o teor deste informe foi exatamente o que a testemunha informante repassou e que neste informe não tem algo de conclusão pessoal do major depoente. Aqui foi encerrado o depoimento. Sua pergunta, então. E a minha pergunta é a seguinte: eu queria saber se a testemunha tomou o depoimento dessa informante, o nome da informante e o que em caso positivo, o que a testemunha fez com esse depoimento. Se juntou na AIME ou em outro documento. Doutora, então a senhora pode nos trazer essas informações? Sim, claro. Tenho para mim que o Major Roberto equivocou-se quando disse que prestou esse depoimento perante a minha autoridade. Por quê? Porque tudo isso foi desencadeado a partir das ameaças de Bernardo contra a minha pessoa e contra a doutora Rosângela, que foi aquele réu de um processo de homicídio e tráfico que invadiu o fórum e queimou a toga da juíza. A partir daí, as primeiras investigações. Desencadeando essas investigações através de uma operação que resultou na prisão dele umas 2 ou 3 vezes e outros traficantes da Redondeza, nós chamamos, então, para presidir as investigações preliminares no âmbito do Ministério Público, o GAECO, que foi, inclusive, chegou à comarca de Rosário, o GAECO, na pessoa do Dr. Marco Aurélio e seus auxiliares.
Marco Aurélio tem para mim que o major apresentou esse informe para o Marco Aurélio. E o informe, tamanha periculosidade, não poderia o major, em hipótese alguma, identificar a testemunha. Ela funcionava como X9 da PM, porque ela era vizinha, morava nas redondezas do maior traficante de Rosário, que era o Bernardo. E a partir do depoimento dela, que certamente foi prestado na presença do doutor Marco Aurélio, não mais de mim, porque eu era vítima de ameaça, doutora Rosângela, o doutor Carlos Lindoso assume as investigações, eu saio das investigações. É tanto que essas investigações não têm assinatura minha. A operação não foi sob meu controle, sob meu comando, porque eu não pude participar, nem a doutora Rosângela, porque era um vítima de ameaça do senhor Bernardo. A partir dessas investigações, foi quebra de sigilo bancário, sigilo telefônico, solicitado pela DENARC, o doutor Cláudio entrou na operação, a pedido do doutor Marco Aurélio, que encaminhou para lá o expediente, é que nas interceptações telefônicas surgiram o nome dos 2 vereadores, que para nós foi uma surpresa, porque até então não havia notícia de que em Rosário o vereador estava envolvido com o tráfico de entorpecente, muito menos com o maior traficante da região, que era o senhor Bernardo. A partir daí, se essas investigações tivessem sido sob o meu controle, os 2 vereadores aqui presentes, ora impugnados, não estaria só respondendo a essa AIME, mas estaria com certeza cumprindo pena penitenciária de Pedrinhas, porque eu teria ido com rigor contra eles. Eles têm conhecimento do meu trabalho em Rosário. Tudo que passou pela minha mão resultou numa sentença positiva. Raras vezes eu não consegui sucesso nessas decisões judiciais. Então, essas investigações, infelizmente, criminais, em que resultou na apuração e na conclusão, via interceptação telefônica, que eles 2 estavam envolvidos, sim, com o tráfico de entorpecentes, não foi sob minha presidência, nem sob meu comando. Agora, o que resultou para mim foi o encaminhamento do doutor Marco Aurélio ou do doutor Carlos Lindoso, não me recordo, porque eu era promotora eleitoral, foi durante o período eleitoral. Então, com essas investigações, eu aproveitei. Claro, eu tinha que tomar uma decisão em relação ao processo eleitoral e entrei com as AIMES. Mas no processo criminal eu não atuei em momento algum. E se o major esteve no meu gabinete para prestar informações dessa gravidade, com envolvimento político da região, foi sobre a presidência do doutor Marco Aurélio. A mim não foi entregue o informe. Caso tivesse sido entregue, eu teria aproveitado na hora esse informe. Porque eu queria provas, quanto mais prova eu tivesse, melhor para punir os dois vereadores. Eu não tinha essa prova. A prova surgiu a partir da interceptação telefônica. Se o informe dele vai chegar na minha mesa, a situação deles era muito pior, porque ele estava cumprindo pena em Pedrinhas, com certeza. A senhora, no início da sua resposta, a senhora deu a entender, se eu não estiver enganado, que a senhora tem conhecimento desse documento. Não a senhora até falou sobre o procedimento. Não tem. A senhora não tem conhecimento? Não tenho conhecimento. Mas quando o major Roberto, ele costumava ir ao meu gabinete, porque eu era do controle externo, até o doutor Lindoso chegar. O major Roberto costumava fazer os levantamentos prévios do que acontecia na região, como a Polícia Militar faz em qualquer município, em qualquer comarca. Diz, doutor, em tal lugar funciona uma boca de fundo, doutor, em tal lugar tem um traficante perigoso. Então, nós montamos 3 ou 4 operações com a DENARC. Eu, inclusive, comandei que conduzia essas operações, que foram um sucesso, é do conhecimento deles. Doutora, pode virar para a gente gravar aqui. É do conhecimento deles, certo? Agora, em relação ao major, tinha as pessoas que levavam para ele a notícia, que era o chamado X9, ele jamais poderia identificar essa testemunha. Se ele identificasse essa testemunha, ela não ia avançar, não poderia avançar nas investigações, porque ela ia recuar por medo. X9 é o que mesmo? O X9 é aquele informante sigiloso da Polícia Militar. Ele é sigiloso ou anônimo? Anônimo. Toda a Polícia Militar não é anônimo. A Polícia Militar sabe quem é a pessoa. Só para aprender um pouquinho. Não identifica pra gente, mas ele sabe quem é a pessoa. Mas só para eu aprender um pouquinho disso aí, porque eu não entendo muito. Então, deixa só eu recapitular. Sua pergunta foram 3. O senhor perguntou se ele esteve, ela disse que não. Sim. O senhor perguntou se ela sabia quem era o informante, ela já respondeu que não sabe. E ela já informou que ela não presidiu essas investigações, que foi outro colega dela designado para esse ato, em razão de ameaças sofridas. Então, as 3 perguntas já foram respondidas. Certo. O senhor tem outras perguntas para fazer? Hoje não. Eu queria perguntar se ela falou do X9.
e me disse que o X9 é o informante anônimo. Não é anônimo para mim, mas Sim. não é anônimo para a Polícia Militar. Mas a senhora tomou conhecimento, se através do X9 foi feita o pedido de quebra de sigilo telefônico dos vereadores? Não foi. A quebra do sigilo... Estou falando deles dois. A quebra do sigilo deles foi a partir de investigações feitas pelo DENARC. O DENARC fazendo relação não a ele, o DENARC está investigando o Bernardo. Por quê? Porque o Bernardo estava ameaçando a juíza e a promotora. Doutora, essa pergunta a senhora já até respondeu. Ela já tinha dito na primeira vez que essas investigações foram deflagradas em razão da ameaça sofrida por elas, em razão do traficante. E que, uma vez solicitado a quebra do sigilo, foi quebrado o sigilo telefônico do traficante e surgiu o nome das duas pessoas e provavelmente a polícia deve ter avançado. Consta dos autos, Excelência. Consta dos autos. As ligações telefônicas. Então, não foi, pelo que me parece, pelo que a doutora falou, não foi as informações, não foi o informante que deflagrou a investigação dos dois. Exatamente. Isso é importante para a razão. É só para a gente poder caminhar e não ficar repetindo a mesma coisa. Sim, mas eu não estou repetindo. A doutora que está repetindo a mesma coisa. Eu estou sendo bem claro na minha pergunta, data vem. Então vamos lá. Bem, qual a próxima? A senhora disse que Bernardo foi que envolveu os dois vereadores, que ensejou a quebra de sigilo de telefone. Não, eu não disse que ele envolveu. Eu disse o seguinte, que foi a partir das investigações dirigidas para o traficante Bernardo, que surgiu durante as interceptações telefônicas solicitadas pela DENARC, certo? Eu estava alheia a essas investigações. Foi que surgiu, pelo que eu vi aí, o nome dos dois vereadores envolvidos com o tráfico. Com essas informações, eu não tinha condições de entrar no processo criminal, mas eu era promotor eleitoral na época. Eu peguei essas provas como emprestadas e levei para a impugnação do mandato eletivo do outro, porque os dois tinham acabado de ser reeleitos ou eleitos ao cargo de vereador. Se eu tivesse procedido as investigações criminais como eu queria, mas não podia, porque eu ia dar como suspeita, eu era ameaçada, eles dois teriam respondido por tráfico de entorpecentes. Não responderiam porque as investigações terminaram e não teve nenhuma prova. Talvez até quem apurou que vai responder. Então, eu acho que a senhora está equivocada. Eu quero saber se a senhora sabe me dizer aqui qual documento, dentro da quebra de sigilo telefônico que foi pedido, que Bernardo se reportou. Se foi através da escuta telefônica ou se foi através de algum depoimento do Bernardo. Doutor, eu não posso dizer, porque eu não presidi essa investigação. Eu só recebi o que já veio do GAECO ou do doutor Carlos Lindoso para a AIME. Mas a senhora deu uma notícia aqui, que em razão da sua ameaça de morte da doutora Rosângela, é que chegaram ao nome dos vereadores. Então a senhora deu notícia de quem tem conhecimento, apesar de a senhora ter dito que não participou. E eu quero saber exatamente o que a senhora sabe, qual o documento formalizado aonde Bernardo cita o nome dos vereadores Magno e do vereador Brandão. Doutor, eu não sei desse documento, eu não presidi essas investigações policiais, eu não acompanhei essas investigações, eu não podia acompanhar, quem estava no comando era o GAECO, do doutor Carlos Lindoso. Então a senhora não sabe, baseado em que documento, a pergunta final a respeito desse fato. Eu perguntei para a senhora se foi o documento anônimo que ensejou a quebra de sigilo. Não sei se foi o documento anônimo. Isso eu estou perguntando, a senhora não sabe. Tenho para mim que ensejou foi... A quebra de sigilo da investigação criminal não faz parte da questão. Doutor, o caso é complexo. Não. É porque, através... o que está se discutindo na justiça, até em Brasília, que nós estamos discutindo, é a prova emprestada. Por isso que nós estamos discutindo isso. Se eu discutir prova emprestada, eu tenho que tratar deixa eu lhe falar. Tem que tratar com quem presidiu. Pois ela já falou. Mas ela está aqui no contraditório. Doutor Moza, né? Moza. Nós estamos no contraditório. Sim, eu tenho que perguntar, porque senão
Eu acho, mas o senhor está repetindo a mesma pergunta várias vezes, de várias formas, e ela está repetindo que ela não teve acesso a essa documentação que levou à investigação do traficante Bernardo. Certo. Então, ela não sabe o que deflagrou a quebra do sigilo telefônico do traficante. Ela já respondeu isso 3 ou 4 vezes. Como a audiência é gravada, em certos momentos, quando a senhora olhar com mais calma, a senhora vai ver que, mesmo ela não tendo participado, em determinado momento ela falou do X9, ela deu a entender que o Ministério Público não é tão grande assim que um não conversa com o outro. Ela deu a entender que tem conhecimento de como essa investigação foi realizada. Mas tudo bem, eu já estou satisfeito com essa parte. Ok. Tá. Eu queria perguntar para a senhora agora, a senhora foi ameaçada também pelos vereadores? Não. Nessa denúncia que a senhora soube do... Não, fui não. E como é que chegou nas mãos do Ministério Público essa quebra de sigilo desse processo do Bernardo? Como chegou a minhas mãos na Comissão de Promotor Eleitoral? Chegou através de protocolo, através de ofício, como é que chegou? Doutor, acho que foi eu não me recordo se foi o doutor Lindoso que encaminhou para mim ou foi o doutor Marco Aurélio, mas nos autos deve constar. Tá. A senhora já investigou alguma vez o Ministério Público, o vereador Nazar, o vereador Brandão, de tráfico de droga, outro tipo de crime? Não. Tá. A senhora deu alguma entrevista na mídia maranhense sobre que eles dois estavam sendo investigados por tráfico de drogas, ou que eles teriam vendido, estavam sendo acusados de venda de compra de votos? Não me recordo. A senhora não se recorda? Não me recordo. Tá, consta aí? Não, eu só queria fazer a juntada. Não me recordo. Essa precatória. E sem mais perguntas. Pode ser. O senhor tem perguntas? Tá.